sejam bem-vindos, né, primeiro workshop desse ano do Ministério Azaf. E nós estamos aqui realmente com o objetivo de crescer em conhecimento, com o objetivo de ajudar, né, nos ajudar e crescer juntos, porque o principal de tudo é sempre a obra do Senhor, é sempre na qualidade, a gente está sempre preocupado com a qualidade da entrega do nosso trabalho. E a gente sabe que o louvor é sim uma ferramenta importante, o louvor é sim algo primordial e essencial em todos os locais que a gente passa. E tendo esse cuidado, a gente pensa cada dia mais em crescer em experiência, em conhecimento e passar isso. Porque aquilo que nos foi dado de graça, nós temos que passar de graça também. Então, eu vou começar agora a compartilhar minha tela com vocês, tá bom? Vocês avisem se vão conseguir ver, que às vezes acontecem alguns problemas técnicos e tudo bem. Deixa eu só... Ok. Estamos aqui agora, todos estão vendo, certinho? Bonitinho? Ok, nós temos aqui nosso primeiro slide, né? O nome do workshop é o Grupo e o Louvor. E esse workshop ele vai se consistir em duas coisas. Nós vamos falar para grupos, né? Damos algumas instruções de um bom funcionamento de grupo, de como um grupo de louvor consegue funcionar. E depois, na parte do louvor, a gente vai falar sobre assuntos mais técnicos, assuntos relacionados realmente a músicos e cantores e ministros e coisas realmente mais técnicas, tá bem? Então, o nosso primeiro ponto... Opa! É a função do grupo. Antes de fazer parte de um grupo de louvor, é importante eu entender o contexto do que eu vou participar. Porque a primeira coisa que eu tenho que pensar, e eu não vou entrar em assuntos teológicos, em Velho e Novo Testamento, é entender que o grupo de louvor ele tem uma função essencial, que é trazer a presença de Deus para a igreja. Ele une a igreja diretamente com os céus. Então nós, membros, componentes, elementos do grupo de louvor, nós temos que a primeira coisa que nós temos que pensar é que eu sou um elemento condutor da presença de Deus. Então, eu, enquanto grupo de louvor, sou uma pessoa que está responsável de trazer a presença do Senhor e unir a igreja com Cristo, lá nos céus. Independente se eu sou ou sou 10 pessoas fazendo o louvor, a nossa função é sempre a mesma. Eu estou sozinho tocando violão, mas ok, mas as notas que eu vou fazer aqui hoje eu tenho que colocar na minha cabeça que o que eu estou fazendo aqui agora tem que unir a igreja com os céus. Então, entender a função do grupo de louvor, ela é primordial. E eu coloco aqui embaixo que compreender a nossa função, ela reflete diretamente na qualidade do nosso serviço. Isso quer dizer o quê? Que quando realmente eu não sei, eu não tenho ainda certeza, ou não está muito claro se eu sei ou não, sobre a minha função enquanto componente do grupo de louvor, se eu não sei muito bem disso, o meu serviço, porque nós somos servos, então servo serve, faz o serviço. O meu serviço ele fica prejudicado. Então, isso influencia em muitas coisas. Influencia na minha busca por conhecimento, tanto musical quanto teológico, na minha busca em crescer ainda mais, em saber cantar, saber usar minha voz, saber usar meu instrumento, saber ferramentas técnicas e tecnológicas que podem me ajudar. Então, tudo isso parte de um princípio, que é compreender a minha função. Quando eu compreendo a minha função, em que eu sou responsável em unir a igreja com o céu, ok, então o que eu posso fazer para que isso aconteça? Isso influencia em tudo, tanto na nossa postura, quanto na nossa busca, quanto na nossa vida de oração, o fato de nós sabermos cultuar, também que isso é importante saber cultuar, porque se a gente... Eu coloquei aqui embaixo que o nosso individual influencia no coletivo. Porque imagina, a gente está com um grupo de 5 pessoas e uma não está naquela semana, teve uma semana atribulada e não conseguiu orar e colocar. Então, por causa às vezes daquela pessoa, toda uma ministração é corrompida. É culpa dela? Nem sempre. Às vezes acontece, às vezes ela não sabe e como ela pode sair daquela situação. Mas é aí que tá. Se eu sou uma pessoa que, novamente, sou responsável de unir a igreja com o céu,
e eu sei que o meu colega de grupo, meu irmão de grupo, ele também é, então o que eu posso fazer para ajudar ele para a gente atingir o mesmo objetivo? Então, o individual influencia no coletivo dessa forma. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Então, é muito importante, eu coloquei aqui embaixo essa pergunta, o que eu tenho dado para a igreja? A gente chega num culto e fala, beleza, o que eu vou tocar? O que eu tenho para dar? E quando eu falo o que eu tenho para dar, isso internamente falando, é algo muito profundo. Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Às vezes eu toco muito bem, canto muito bem, sei as letras, sei tudo. Mas o que eu tenho dado? Tipo, será se é isso que eu tenho dado? Isso, na verdade, é uma capa, às vezes. É saber tocar, saber cantar, saber dividir voz, às vezes é uma capa. Porque aquilo que nós temos que dar, a nossa doação, ela vem de dentro. E nós só podemos dar aquilo que nós estamos cheios. Então, a primeira parte desse workshop é falar sobre a função do grupo. É eu compreender isso. Porque a partir do momento, quando eu parto da compreensão desse propósito, todo o meu trabalho ele fica mais fácil. Porque se eu estou cansado para ir no culto, mas eu falo, não, mas eu sou responsável, eu tenho que ir. A igreja precisa que eu ministre para ela, né? Porque Deus ele me chamou para isso. Então eu tenho que colocar o meu eu de lado, chamar o propósito, porque o nosso serviço, o nosso chamado, ele é maior do que o nosso nome. Porque a partir do momento que nós somos servos, a vida não é mais nossa, nós não temos nome, nós não temos querer, não temos livre-arbítrio, não temos nada. Nós só temos que servir. Nós temos uma missão, nós temos um propósito. E lá em Coríntios fala que cada um de nós foi chamado para uma coisa. Então, se cada um de nós foi chamado para uma coisa, nós temos que fazer, nós temos que cumprir. Porque tal como em João fala que a árvore ela tem que dar frutos, o nosso fruto, nesse caso, é trazer a presença de Deus para... É através do nosso louvor que vidas são resgatadas, que são salvas, que são curadas, que saem da depressão, que esquecem suicídio, que vêm para Jesus. Através da nossa doação. E isso parte da minha compreensão da minha função dentro da igreja. Então, essa é o nosso primeiro tópico, tá bem? O próximo. Ensaio. Vamos falar um pouco de ensaio. Eu vou pedir aqui a ajuda dos universitários que a gente conversou antes aqui, tá bom? Eu vou falar esses dois tópicos, depois eu vou passar a palavra para a Rebeca e lá no final eu passo a palavra para o Bruno. Tá bem? O Bruno lá de Cruz de Pau, a Rebeca aqui de Lisboa. Que é sobre otimização de tempo. Isso quer dizer o quê? Primeira regra básica do ensaio. O ensaio não é para aprender música. O ensaio é para passar a música. Tá bom? Por isso que isso complementa com o tópico de baixo, que fala sobre trabalhar com antecedência. Tá bem? A gente sabe que tudo que nós estamos falando aqui hoje, o que vai ser falado ainda, não parte de uma perfeição. Não parte tipo, de algo que nós somos bons, eu acho que a gente consegue passar isso. Não, nada disso. Parte de necessidades. Parte do que a gente pensa, do que nós pensamos em conjunto, o grupo Asaf pensou em conjunto, em passar aquilo que é o ideal. E formas de tentar resolver alguns conflitos que às vezes acontecem na nossa própria igreja. Então, quando nós falamos aqui agora sobre otimização de tempo e trabalhar com antecedência, vem um pouco sobre isso também, porque quanto mais novo é o grupo, e aqui em Portugal, eu não sei se em Londres também é parecido, existe uma rotatividade muito grande de pessoas. Então a pessoa, ela tá aqui, ela chega super animada, principalmente eu moro em Lisboa, e as pessoas chegam sempre muito animadas, só que é muito caro morar em Lisboa. A redondez aqui é muito cara, as pessoas acabam indo às vezes para os subúrbios, acabam voltando para o Brasil, tem uma rotatividade muito grande de pessoas. E isso, às vezes, influencia também de como a gente pode trabalhar. E a questão da antecedência é o quê? Quanto mais novo é o grupo, que se conhecem, que estão juntos, tocando há pouco tempo, maior a antecedência que eu tenho que trabalhar. Então, assim, como eu disse anteriormente, ensaio não se aprende música, não se ouve música no ensaio. A gente define detalhes no ensaio. Uma coisa é eu colocar uma música no comecinho do ensaio, o pessoal tá ali arrumando os equipamentos, deixo as músicas rolando lá numa boa. Outra coisa é eu parar o ensaio para ouvir a música, abrir Cifra Club, abrir cifra.com.br, pegar ali a minha letra, ver se tá certo e tentar... Não, isso é o trabalho que tem que ser feito antes. Porque isso é uma forma
é uma forma de respeito, às vezes, pelo meu colega de grupo. Imagina que uma pessoa vai lá e pega a música a semana inteira, pega todos os arranjos bonitinhos, e às vezes no ensaio a gente tem que ficar parando porque, sei lá, o guitarrista não conseguiu. A gente sabe que a rotina de cada um de nós é complicada, e todo mundo trabalha, estuda e tem os seus afazeres. Mas aí que está, que a gente volta no primeiro tópico. Quando eu entendo a minha função e chamo a responsabilidade, isso, essa é uma barreira que eu tenho que ultrapassar. Então, trabalhar com antecedência. Principalmente os líderes, que eu falo mais para líder, quem está responsável. Gente, já sabem que no mês tal e tal semana é culto disso, disso, disso. Define o repertório. Coloca ali a data, coloca as músicas certinhas. Claro que tudo é sujeito a mudança e adaptações. Mas passa, pessoal. Faz uma playlistzinha no YouTube e passa. Entendeu? Porque isso ajuda muito no ensaio. O ensaio, ele se torna, nossa, ele se torna muito produtivo quando eu trabalho, eu mando as músicas com antecedência. E o pessoal da ZAF sabe que eu mando as músicas com antecedência, às vezes eu tenho que mandar gravado, porque eu penso numa música e já eu refaço todo o arranjo dela. O pessoal adora, né? E eu tenho que fazer isso tudo, mas eu tenho que passar com antecedência. Claro que nem sempre dá tempo, eu sei como é que é. Mas é aconselhado que quanto mais novo é o vosso grupo, na igreja de vocês, com maior é a antecedência que vocês têm que trabalhar, ok? Passar a palavra para a Rebeca, que ela vai falar sobre 3 tópicos aí, depois eu volto. Bom, Pai do Senhor para todos. Eu vou falar um pouco sobre esses 3 tópicos: profissionalizar a postura, definir a tonalidade e dividir as vozes, mais voltados para os ministros, para as pessoas que cantam na igreja. A questão de profissionalizar a nossa postura é muito importante, porque, por exemplo, uma pessoa não cristã que está indo na igreja pela primeira vez, quando o ministério de louvor ele começa a cantar, querendo ou não, a primeira coisa que ela repara é em como você se comporta estando ali na frente. Ela não vai reparar na letra, ela não vai reparar se o baterista está tocando no tempo, ela vai reparar em como você se comporta perante a igreja. E isso é algo muito importante, porque dependendo de como você se comporta, ou cria uma barreira entre você e a pessoa, ou você consegue envolver a pessoa naquilo que está sendo ministrado na hora. E isso tudo tem a ver no pelo menos assim, para mim, isso tem muito a ver em como a gente entende o que está sendo ministrado. Por exemplo, a gente tem que, como é que eu posso dizer? Começar a ter mais noção das coisas que a gente canta, porque à medida que a gente consegue entender aquilo que a gente está cantando, aquilo que está sendo ministrado, a gente consegue ministrar e cantar com mais facilidade, eh, com menos barreiras, com menos, tá me fugindo a Insegurança. palavra agora. Isso, Insegurança. insegurança, exatamente, com menos insegurança. Isso é algo muito importante, porque aí as pessoas às vezes falam: "Ah, mas eu sou tímida, e eu sou isso, eu sou aquilo". Amém. Eu também sou tímida, mas é por isso que é bom, porque a gente pode entregar nas mãos de Deus as nossas inseguranças. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte, a gente tem que entender aquilo que está sendo ministrado e a partir da que a gente entende, entrega nas mãos do Senhor, Deus vai fazer acontecer. E também é importante para, por exemplo, se na sua igreja você tem, transmissão, você vê depois a transmissão na hora que você está cantando. Isso é algo muito difícil, eu sei, porque eu falo por mim, que é uma vergonha quando eu vou me ver cantar, mas a gente consegue entender melhor como que a gente está agindo em determinada situação, e isso faz a gente melhorar, né. E, vamos tentar se livrar dessa vergonha, vamos se ver, vamos ser críticos com nós mesmos, porque é assim que a gente vai conseguir melhorar. E não tem essa de, tipo, a gente vai chegar agora eu cheguei num ponto que eu já sei fazer tudo. Não, a gente tem sempre que buscar melhorar na presença do Senhor, porque o Senhor merece o nosso melhor. E a questão de definir a tonalidade de acordo com o timbre de cada elemento e dividir as vozes por timbre são coisas diferentes, mas que partem do mesmo princípio. Para isso, a gente tem que, como ministro e como cantor, a gente tem que saber e conhecer o nosso instrumento, que é a nossa voz.
porque o cantor ele é um músico, e seu instrumento é a voz, então a gente tem que praticar e conhecer o nosso instrumento. Isso tem muito a ver com saber até onde eu consigo e onde eu não consigo chegar. Isso tem a ver com 2 pontos que eu queria falar para vocês, sobre tessitura vocal e sobre extensão vocal. A tessitura é um conjunto de notas que uma pessoa consegue alcançar sem esforço, com limpeza e qualidade, e consequentemente abrange menos notas que a extensão vocal, que já é todas as notas que uma pessoa consegue alcançar, independente da qualidade, da limpeza e da precisão, e que abrange mais notas que a tessitura. Então, a partir do momento que a gente sabe até onde a gente consegue chegar e até onde a gente não consegue chegar, a gente consegue ter mais noção de qual é o nosso timbre, e a partir daí conversar com os ministros, com os músicos e falar: "Olha, esse tom eu não consigo cantar, então vamos aí baixar ou vamos aumentar". E eu sei que o Thiago aí tá comigo há muitos anos, ele me entende. Que tem coisas que eu não consigo cantar e ele tem que mudar, ele que lute, entendeu. Não, tô brincando, eu também tento melhorar. E, dividir as vozes por timbre também tem a ver com isso, porque, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo dos cantores que a gente tem aqui no Asaf, tem eu, tem a Yanka e tem a Débora, por exemplo. Nós 3 temos um timbre diferente. A Yanka, por exemplo, ela tem uma voz mais aguda que a minha. E a Débora tem uma voz mais grossa do que a minha. Então, a partir do momento que a gente sabe isso, a gente consegue na hora de dividir as vozes, a gente consegue. A Yanka vai fazer o soprano, eu faço o mezzo e a Débora faz o contralto. Então isso tem muito a ver com você se conhecer e também se permitir conhecer pelos restantes elementos, né, não ter vergonha de admitir que você não consegue alcançar tal nota, mas conversar com todo mundo, que eu sei que todo mundo consegue chegar no consenso de fazer o que é melhor, e para que a música e a ministração corra de uma forma mais natural possível. E é isso. Ok. Vocês estão vendo o slide ainda ou sumiu? Tá vendendo. Tá vendo? Boa, é porque eu achava que tinha dado um erro aqui. Ok, vamos lá. Eu queria fazer um comentário rapidinho no que a Rebeca disse sobre a questão de profissionalizar a postura. A gente sempre leva. A gente leva tipo, para um lado que, poxa, profissionalizar, mas eu não sou músico profissional, mas eu não sou cantor profissional. E às vezes isso é um fator que desanima. Deixa que saiu rapidinho aqui a minha tela. Deixa eu voltar aqui, desculpa aí, pessoal. Ao vivo acontece essas coisas. Ok. A profissionalização da nossa postura, ela está além da profissão ou da questão monetária da coisa. Existe sim igrejas, a gente sabe, principalmente as igrejas norte-americanas, que os músicos eles são sim contratados para estar ali na igreja o dia inteiro tocando e fazendo arranjo para tocar nos cultos. Tudo bem, não é a nossa realidade. Mas o fato de eu me profissionalizar está além disso. Por quê? Novamente, quando eu entendo a minha função, meu chamado, eu tenho esse estalo para cada dia mais estar melhorando isso. E como é que é uma postura profissionalizada? Eu falo por experiência própria, porque eu sou músico profissional, então eu sei que algumas coisas têm muito mais disciplina lá fora do que às vezes dentro da igreja. Isso é normal e acontece não só na música, quanto em outras áreas, e tudo bem até aí. Mas a questão é o seguinte, o estar profissionalizado se é me passado o repertório com antecedência, o que eu faço? Eu tiro a música, eu chego na igreja com o meu instrumento, quando eu tenho essa possibilidade, ou se caso eu vou usar o instrumento da igreja, eu vejo se ele está afinado, se ele está com a manutenção em dia, se ele está ligado, se ele está regulado. Espera a minha vez, eu vou lá e toco. Então, pequenas coisas são que eu consigo mudar nessa questão do ser profissional ou não ser profissional. O ser profissional, novamente, não quer dizer que eu estou sendo pago para fazer aquilo. Não quer dizer que todos nós somos músicos e cantores profissionais. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com que eu levo aquilo a sério ao ponto de as pessoas até confundirem se eu sou pago para fazer aquilo ou não. Por quê? Nós somos pagos, somos com galardão, nossa morada lá no céu, pedrinha na coroa, irmão. Nossa função é essa. Deus ele nos recompensa e nada do que a gente faz na igreja volta vazio. Então tá excelente.
Entendeu? Então a questão da profissionalização está nessa parte, tá bom? Só mesmo um adendo no que a Rebeca disse, pra gente não confundir às vezes com falar, mas vocês falam isso porque vocês são cantores e músicos profissionais. Não, nada disso. Não tem nada a ver. A gente só entende as coisas, tipo, como eu falei antes, entender a nossa função, o nosso chamado e dar sempre o melhor porque Deus ele merece, tá bom? Agora a gente vai falar aqui de uma coisa que eu combinei com o Bruno, se ele quiser começar, eu posso falar também depois, que é a questão de compensar necessidades, tá bom? Você quer começar, Bruno? Fala você dos outros instrumentos e deixa só o violão. Tá bem, tá bem. Então, compensar necessidades no grupo de louvor, isso quer dizer o quê? Porque não é sempre, né, que a gente tem a possibilidade de ter todos os músicos ao nosso dispor, né? A gente não é todo mundo que tem um teclado, um violão, guitarra, baixo e batera. Às vezes tem duas guitarras, dois teclados e muitos cantores, muitas vozes. É um sonho, nosso sonho, né? Mas às vezes não existe isso. E quando a gente fala de compensar necessidades, agora falando da parte técnica da coisa, a gente tem que compensar algumas coisas. Por exemplo, a Rebeca disse sobre vozes. Assim, poxa, será se a música é com voz masculina, mas o meu vocal só tem escala feminina, será que é impossível a gente cantar essa música? Não, nada a ver. Ah, será se uma música, a introdução, ela começa no teclado, mas aqui na igreja só tem o violão? Também não. Ah, eu não tenho baixo, não tenho bateria. Ok, então pensem entre si. Pensar entre os componentes do grupo e falar, gente, como é que a gente consegue compensar a falta disso? Porque não é sempre que a nossa execução ela vai ficar tal e qual a música original. E é bom que nem seja, às vezes. Porque é bom que cada grupo tenha a sua personalidade, mas depois a gente fala sobre isso. E o que eu posso fazer, tipo, com o que eu tenho, como eu posso fazer para extrair 100% do que eu tenho aqui na igreja. Então, pensar nisso em conjunto também. E tanto no teclado, às vezes, na casa do teclado, a gente, não tem um baixista, beleza, então a gente pega aquelas partes, aquelas notas mais graves, tá bom? Aí não tem, aí já tem baixista, beleza, aí o tecladista pede licença, deixa o baixista ser feliz, volta pra cá, pra essa região, deixa as notas graves só pro baixista, faz só a caminha, tá bem? Batera, a mesma coisa, batera, mas essa música eu não sei tocar desse jeito, beleza, achem um groove, entre num consenso entre si. Eu não sei dividir voz, a gente quer cantar uma música da raiz coral, mas eu não tenho a tessitura vocal da Valoma Posse. Tudo bem, você não tem, mas o que você tem? Conversem entre si, conversar entre o grupo. Porque quando isso tudo está bem estabelecido com o grupo, vocês conseguem compensar essas necessidades que tem na música original. E falando de necessidades, é muito comum, né, a gente às vezes, no meu caso aqui também, e no caso do Bruno, que eu vou deixar ele falar, que a gente às vezes só tem um violão. E às vezes a gente tem que ter algumas saídas criativas de como conseguir tirar um proveito do louvor só com o violão. Aí o Bruno vai falar sobre isso aí, que ele tem mais experiência aqui, ó. Olá, senhor pessoal, espero que estejam bem. Como o Thiago falou, às vezes acontece do Ministério de Louvor só ter um instrumento, que é o violão, né? Tem algumas coisas que a gente pode fazer para preencher o som, para preencher o louvor, mesmo só com violão e vocal, que é o caso nosso lá de Cruz de Paus. Tem eu e o Wanderson, que tá aí também. Bom, no violão afinado normal, Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi, você pode, ao invés de tocar, tem gente que eu vejo tocando muito aqui em cima, às vezes não tem necessidade. Não tem necessidade, se você estiver tocando só com violão, use uns acordes abertos aqui na região mais grave do violão. Uns acordes que preenchem bastante o som. Esse aqui. Outra coisa bem simples que você pode fazer, não funciona em todos os tons, é afinar a corda Mi um tom abaixo. Afinar ela para Ré. Te dá uma afinação que a gente chama de drop Ré. E te dá um grave muito, muito grande e já te deixa tocar uns sons diferentes, que com violão normal você não consegue. Por exemplo, se é um acorde de Ré maior, o Ré maior na afinação padrão seria só esse aqui. Esse é um Ré gigante.
não tem como tocar em todos os tons com essa afinação, mas já quebra um galho grande. Se você tiver mais inspirado ainda, você pode afinar o violão todo um tom abaixo, que eu peguei aqui para mostrar. Enquanto a afinação padrão seria Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi, do agudo para o grave, essa aqui é Ré, Lá, Fá, Dó, Sol e Ré. Ou seja, o que no violão normal tocaria um acorde Sol maior, aqui quando eu toco Sol maior é um Fá maior, é um tom abaixo. Aqui tendo esse grave maior, já ajuda, por exemplo, não faz o papel do baixo, mas preenche o som, como se tivesse um baixo, por exemplo. Aqueles mesmos acordes que eu toquei, que preenchem mais o som. Eu posso também fazer a mesma coisa que eu fiz naquele, que é pegar a corda mais grave e afinar um tom abaixo. Que eu tenho a afinação, agora, antes era drop Ré, agora um tom abaixo é drop Dó. Posso fazer os mesmos acordes. Também um acorde que seria aqui, que aqui seria um Dó maior, né? Só que no formato de Ré. Se eu toco aqui, é um som gigante, preenche muito mais o som, o espaço. É isso. Muito bem, cara. Obrigado, Bruno. Realmente, o que tu falou aí é muito verdade. E eu sou completamente a favor dessas tuas ideias, tanto é que eu faço aqui na igreja também. Achar soluções criativas no instrumento para compensar uma necessidade que eu tenho. Por exemplo, o nosso baixista aqui na igreja, ele tá há muito tempo sem poder vir. Por quê? Porque ele mora em outro concelho. E a gente está um tempo já com estado de emergência. E a gente tem que compensar alguma coisa, a gente tem que compensar dessa forma. Então, o que o Bruno falou é muito certo. Tipo, eu também toco desse jeito aí, num tom abaixo, né? Já tô estudando já tô abaixando pra Dó, não queria te falar isso aí, Bruno, mas já tô abaixando pra Dó também já. Que também dá outra roupagem, uma outra contextualização do instrumento também. Fora outras coisas, mas eu quero falar sobre isso no final também, porque é uma ideia que a gente teve em conjunto e a gente fala no final para não desfocar tanto, tá bom? Vou voltar para nossa apresentação, que temos aqui um pouquinho de coisa ainda para falar. E, entretanto, novamente, se vocês forem tendo perguntas, deixem aí no bate-papo também, tá bom? Vamos lá. Falamos sobre ensaio, compensar necessidades. Estão vendo aí, né, certinho? Tá tudo certinho? Tá, beleza. Ok, vamos agora ao repertório, tudo bem? Aqui, selecionar músicas de acordo com o nosso contexto. Que contexto seria esse? Quando a gente pensa no nosso contexto, a gente tem que pensar em várias coisas. Com contexto cultural, contexto congregacional, até no próprio contexto familiar, em alguns casos também. Mas assim, será que, quando eu for pensar no repertório, o que está sendo tocado lá, o que está em alta no YouTube, no Spotify, será se isso vai funcionar aqui? Aí cabe a cada um de nós, e para isso não existe fórmula secreta, não existe regra absoluta, é analisar o tipo de membro que existe na nossa igreja. Porque principalmente aqui nas igrejas europeias existe uma mistura muito grande de gente que veio da Batista, veio da Quadrangular, veio de comunidade, veio da Assembleia, veio da Deus e Amor, e às vezes se une tudo numa igreja só. E é normal, às vezes eu tocar numa música que vai agradar os irmãos que era da Batista, mas não agrada os irmãos que era da Deus e Amor no Brasil. E o que fazer nessas horas, tá bem? Então, isso tudo tem que ser pensado. Isso a gente tem que fazer uma análise de cada igreja, de como realmente é o background da igreja, dos membros da igreja. Claro que as músicas que a gente seleciona, a gente não tem que pensar na igreja, não tem que pensar no homem. Nós temos que falar, como que eu consigo fazer esses irmãos adorar a Deus? Porque cada um tem a sua forma de adoração. E o grupo de louvor, nesse caso, tem que definir um perfil. O grupo de louvor precisa de ter uma identidade. Falei, galera, seguinte, a nossa pegada vai ser essa. Então vocês seguem aquela pegada. Ainda que no Brasil vocês eram de outro segmento, e tudo bem até aí, porque hoje eu toco mais a questão esse tipo de pop,
brinco ali com blues e o jazz, mas no Brasil, a minha base de formação no Brasil foi indo de Cassiane Laurietti, campanha de oração das irmãs. Então era muito forró que eu tocava quando eu era mais novo. Era muito forró, entendeu? Que é os corinhos de fogo, entendeu? Só que assim, se eu pegar esses corinhos de fogo e trazer agora, porque é a minha base, a igreja vai estranhar, entendeu? Então assim, é uma questão de eu trazer o que eu sei, analisar em grupo e definir uma identidade para o meu grupo de louvor. Porque isso é muito importante. Porque a partir desse momento que vocês definem essa identidade, fica mais simples. Vocês definem, fica mais simples de escolher repertório, tá bom? Isso tem um pouco a ver com o que eu digo aqui embaixo, que é perceber as categorias de louvores. Existem N categorias de louvores. Entretanto, eu separei em 3 principais, tá bem? Por quê? Porque nós temos um vídeo no nosso canal do YouTube falando só sobre escolha de repertório, um vídeo de 1 hora, que eu, a Jéssica, a Isabela e o Reinaldo tivemos aqui um papo muito longo, foi ano passado, no comecinho da pandemia, da quarentena, e nós falamos ali 1 hora sobre escolha de repertório, sobre cuidados específicos, nós destrinchamos várias músicas lá nesse vídeo, e a gente vai colocar no nosso Facebook outra vez, para vocês, né, verem depois. E tal como o Bruno estava falando sobre assuntos mais técnicos, nós também tivemos um workshop em Oeiras, no Louvarte, em 2019, sobre dinâmicas de banda. Falando só sobre instrumento. Também vai estar lá nas nossas redes sociais, Facebook, vocês podem ver também. Ok? Mas eu coloquei aqui 3 categorias principais. Tá bom? Celebração, passagem ou transição ou adoração. Ok? Geralmente segue essa ordem. Na questão de celebração são aquelas músicas mais animadas, mais mexidas, mais alegres, né? Passagem é uma música ou transição, que o próprio nome explica por si só, que ela não é nem muito rápida, não é nem muito lenta como uma música de adoração. Tá bom? É uma música que ela vai ali no meio. Por exemplo, a gente pega uma celebração que são hinos de vitória, hinos de guerra. O nosso general aqui é Cristo. Eu sou livre, meu alvo é Cristo. E a gente alegra-se e regozija, e é júbilo, é alegria, tempo de festa, tudo e por aí vai. Beleza, vamos acalmar um pouquinho. Passagem, transição. Vem, essa é a hora da adoração. Uma maravilhosa graça, que tem mais ou menos aquela pegada mais pop, que não é tão rápida nem tão lenta. E as adorações, que nós temos diversos tipos de adoração, obviamente. O que eu chamo a atenção, pra gente não focar tanto nesse assunto porque a gente já tem esse vídeo, já tem esse material, mas o que deve ser pensado na escolha do nosso repertório, nós entendemos a nossa função, porque eu quero servir a Deus. E eu só consigo atrair a presença de Deus, pensando de uma forma lógica, tá? Quando eu adoro a Ele. Porque eu me entrego a Ele, eu dou aquilo e Ele me devolve em adoração, com a sua presença. Então, assim, músicas que exaltam, que sejam cristocêntricas, que peguem a presença de Deus e mandem lá pra cima, sabe? Vocês podem estar ali vários e vários minutos adorando a Ele. Eu não vou falar que é errado eu cantar músicas voltadas ao homem, que você vai ser vencedor, que você é vitorioso, né, que você passou por isso, agora Deus te virou teu quadro. São músicas interessantes. Não vou falar que são, não, tudo é herege, não tem nada a ver com isso. Mas, nesse caso, como nós somos condutores da igreja com Cristo, nós temos que pensar numa algo mais direto, sem muito devaneio. Então, pensar em músicas que exaltam, que glorificam, que adorem ao Senhor na sua essência. E somente para Ele. Tá bom? Aquilo que eu sinto, aquilo que eu passei, isso é testemunho. Então, nesse caso, eu não preciso... Porque nem é todo mundo que passa a mesma coisa. Ainda que o testemunho seja algo para exercitar a nossa fé, nem todo mundo passa a mesma coisa. Você está aí sofrendo, chorando nos cantos, e às vezes a pessoa nem tá. Ela só tá lá, tranquilo. E às vezes a gente generaliza demais. E se for generalizar algo, que generalize a adoração direta a Deus. Isso deve ser pensado. E aí nisso eu vou deixar essa parte a Jéssica falar aqui embaixo, que é sobre que nem tudo aquilo que funciona flui. Ok? Então ela pode... Jéssica, a palavra está contigo. Oi, pessoal, tudo bem?
É um prazer participar com vocês. Uma coisa que nós conversamos antes, e todos aqui estão ligados de alguma forma à música, né? À adoração na igreja, ao serviço de adoração, porque a adoração é um serviço também, né? Então, nós servimos na área da música, e justamente sobre isso que o Thiago falou, que nem tudo que funciona, flui, tem a ver com o que nós vemos em outras igrejas ou com as músicas que estão bombando no momento. Então, nós vemos músicas que você fala, uau, essa música é maravilhosa. A gente tem que tocar ela na nossa igreja, mas nós precisamos olhar para a realidade local da nossa igreja. Porque nem tudo que está funcionando nas outras igrejas, o que está tocando em várias igrejas, funciona na nossa. Nós precisamos olhar muitas coisas, nós precisamos observar quem é a igreja local, quem é a igreja a qual eu faço parte. Então, isso pode se dividir em várias categorias. A faixa etária média das pessoas que congregam conosco, porque também nós podemos olhar se são pessoas mais do centro, das cidades, ou se são pessoas mais do interior, se são pessoas mais tradicionais, ou se são bem mais para frentex, vamos dizer assim, porque tudo isso influencia na adoração. Mas Deus, como é que é? Deus vai por categorias? Não, Deus não vai por categorias. Nós precisamos olhar para a realidade da nossa igreja, porque senão você vai ser edificado. Você apenas. Então, o que a gente sempre bate nessa tecla, né? Procurar músicas mais congregacionais, que não são nem tão extremamente saudosistas, né? Porque nós também temos essa categoria dos que só gostam das músicas antigas, mas também não são músicas assim tão, né? Que os mais antigos e tradicionais fiquem, meu Deus, o que aconteceu com a igreja está desviada, né? O grupo de louvor se perdeu o rumo. Então, assim, eu posso dar exemplos, por exemplo, né? Há músicas que são para nossa edificação pessoal, não faz sentido a gente colocá-la no Ministério de Louvor. E há uma música que cantou muito, muito mesmo, cantou para pastor, cantou para amigo, cantou para todo mundo, e aí teve uma galera que falou, vamos pôr na igreja também? Vamos pôr no Ministério de Louvor. Que é uma música muito bonita, mas ela é para edificação pessoal. Não sei se vocês conhecem Anderson Freire, Raridade, aquela música, né? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Pronto, é uma música de alguém incentivando outra pessoa, levantando outra pessoa, mas ela não faz sentido num contexto congregacional. Não é uma música congregacional em que toda a igreja adora junto, porque como é que você adora olhando para alguém, né? Tipo, você e tal. A música de comunhão, mas essa não se encaixa ainda nessa categoria. É uma música de edificação. Outra, sou humano da Bruna. Deus, uma vez segura a minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. É uma música pessoal de socorro, de busca a Deus, de pedido, de clamor ao Senhor. Mas é para mim, é para minha edificação. É eu falando do meu coração. E há músicas que nós podemos, que sim são congregacionais e que encaixam muito bem na igreja, né? E o Thiago falou aqui uma coisa interessante, procurar músicas cristocêntricas, músicas que falem mais disso, de Deus, da exaltação ao nome dele, da essência dele, de quem ele é, né? E nós temos uma, por exemplo, não sei se todos conhecem, mas ela é assim, sempre bendirei ao Senhor, confiarei todo o tempo em ti. Pronto, é uma música que a igreja consegue acompanhar, a igreja consegue adorar e é diferente, né? Você sente isso. Nós também precisamos considerar as fases que o louvor já passou. Os nossos pais ou os nossos avós acompanharam uma época em que eles ouviam Grupo Logos, né? E tipo assim, e cantores dessa época, eu nem vou dizer mais porque eu só me dei logo na cabeça, né? Mas era isso que se ouvia na época, eram cantores assim, Ademar de Campos, músicas desse período. Mas a música evoluiu, a música também cresceu, a música também mudou, a área da adoração também foi acompanhando os tempos.
Depois nós entramos para comunhão e adoração, coinonia da adoração, enfim, a atmosfera da adoração era tudo alguma coisa de adoração. E nós entramos para essa fase, daí também nós entramos para a Era Diante do Trono, que incentivou muitos outros grupos ministeriais, que tocava muito diante do trono, e foram crescendo, foi também... fomos nos adaptando à ideia dos solos, porque Diante do Trono fazia muitas ministrações solos, não sei o que, foi aí que entrou muitos cantores, não é? Que hoje cantam assim, eu também sou do tempo Lauriette, enfim, são entre adoração, comunhão e adoração e Diante do Trono, né? A galera que nasceu, que veio desse tempo. E hoje nós vivemos numa realidade muito bacana, que é o worship, que são os cantores solos, isso cresceu nas igrejas, antes era impensável, um pop, um rock, um reggae, músicas desse nível, e hoje elas já são aceitáveis na maioria das igrejas, né? São realidades diferentes. Aí você pensa, volta àquilo que eu falei, né? Nem tudo que funciona vai fluir na minha congregação, vai fluir na igreja que eu faço parte. Então, nós precisamos pensar na igreja local. Talvez a igreja esteja passando por um momento difícil, ou não, a igreja esteja vibrante, num momento muito bom. Tudo isso precisa acompanhar o momento da igreja. Nós, músicos, não é só o nosso pastor, nós precisamos estar atentos ao ânimo da igreja, ao estilo da nossa igreja, qual é a faixa etária, se são mais jovens, fica muito mais fácil, joga em worship, os 3, 4, né? Não precisa nem pregar, porque a igreja vai acompanhar. Agora, se é aquele meio a meio, então vamos pôr um worship, vamos pôr um rock, vamos pôr um reggae, vamos pôr um pop, mas a igreja vai acompanhando aquilo que é feito com cuidado, com cautela, vai se habituando a isso, né? Deus recebe tudo, que é adoração ao seu nome. Que nós podemos fazer a adoração dele. Eu tinha escrito aqui, o áudio, né? Nós podemos ter os melhores instrumentistas, nós podemos ter o melhor back vocal, nós podemos ser muito, muito bons na ministração. Mas se nós não nos separarmos, se nós não nos santificarmos, nem é culpa da igreja, nem é culpa do Ministério de Louvor, é culpa nossa, né? É principal, isso é o primeiro que nós devemos fazer, nós precisamos separar um tempo de adoração, porque às vezes a gente canta e depois fica decepcionado, fala, nossa, a igreja não foi, parece que a coisa não andou, parece que está um clima pesado aqui, mas o clima pesado somos nós, que não nos separamos, que não tiramos tempo de devocional, que não oramos, que não lemos a sua palavra, que não nos santificamos. Então, como é que nós vamos... E aí, como é que nós vamos atingir um ápice de adoração se nem nós nos santificamos? E a igreja vai muito por aquilo que vê. Então, se o grupo de louvor está ali unido, santificado, está todo mundo num clima gostoso de adoração, a igreja também acompanha isso, né? E é muito importante que a gente tenha cuidado dessas coisas, para que em tudo a gente seja edificado, né? Edificação completa da igreja, não só o Ministério de Louvor, porque gosta de tocar aquilo, mas também a igreja ser edificada, porque todo mundo no mesmo clima, está todo mundo acompanhando, todo mundo adorando a Deus, e está todo mundo sendo edificado, né? É isso aí, cara, muito bom. Deu umas travadinhas aí na tua voz, não sei se foi só pra mim, deu também pra vocês aí? Sim? Mas sim, eu concordo, Jéssica, a gente falando sobre isso realmente. E novamente, cara, até a questão dos estilos musicais, a gente fala. Estilos musicais a gente tem que ter cuidado, obviamente, né? Porque sempre tem a questão do pudor, novamente, da questão do contexto da igreja, da faixa etária e tudo isso, e a questão do pudor. Porque às vezes a Bíblia fala que ai daquele de onde vem o escândalo. E, irmãos, às vezes se eu for tocar determinado estilo de música na minha igreja, vai vir um escândalo. E não cabe a mim, quanto ministro de louvor, forçar uma revolução na minha igreja. A primeira coisa que eu faço, eu falo, Deus, aqui tá o repertório, aqui tá a minha ideia de arranjo, de repertório. Me ajuda. Confirma isso. Que isso toque primeiramente no meu coração. Porque, falando da parte técnica, da coisa toda,
e para quem toca, e para quem canta, se você não consegue sentir nada com você mesmo tocando ou cantando, não espere que a igreja reaja a algo que você não sente. Nem você mesmo sente. Então, assim, Thiago, você está falando então que a gente tem que ser um pouco altruísta e egoísta assim, com a nossa performance? Não. Porque se o que eu vou fazer é verdadeiro, é real, então tem que partir primeiro de mim. Então, quando eu vou tocar o teclado, eu vou pensar no melhor acorde, na melhor localização. Se eu vou fazer uma linha de baixo, eu tenho que pensar na melhor linha de baixo. Naquela linha de baixo que toda vez que tu toca, tu se arrepia, sabe? Aquele groove que você faz até careta pro baterista, porque baixista sem careta não é baixista, a gente sabe como é que é. Então, assim, se não toca primeiro em você, não toca na igreja. Por isso que tá, nem tudo que funciona flui. Nem tudo que é bem feito, bem executado, bem bonito, planeado, e nem sempre isso vai fluir. Eu falo com uma experiência própria, só um rápido testemunho. E eu lembro, eu era muito novo, eu tinha 4 ou 5 anos. Não, 5, 6 anos nessa época. E a gente era de uma igreja de madeira, Manaus, Amazonas, norte do Brasil. Um calor maravilhoso, que eu não sinto muita falta. Mas eu lembro que na época não tinha... Tava começando Diante do Trono 3, CD Vitória da Cruz. Né? E era... O grupo de louvor pirava, né? No Diante do Trono e tal. Eu não tocava ainda. Mas eu lembro que nos cultos de campanha só ia um irmão Paulo, lembro dele até hoje, irmão Paulo, que ele só tocava violão. Ele tocava violão e cantava. E essa foi a referência, porque ele era alguém que tocava os seus acordes ali, numa boa, levava música, era um ministro, pregava. Ele pregava com o violão na mão. Aquilo que o pastor Cirilo fazia um tempo atrás, Poderoso Deus, ele fazia aquilo ali. Ele levava sozinho, não tinha baterista, não tinha ninguém para tocar um pandeiro junto com ele. Ele tocava sozinho. E com aquela simplicidade que ele tinha, um repertório pensado, a igreja entrava. A igreja adorava. E não falando que o grupo de louvor que estava se formando naquela época não acontecia. Só que eu ficava impressionado com aquilo. E eu lembro disso que eu era criança. Então eu via que todo mundo chorando, o irmão lá tocando. E às vezes não tinha nem pregação no culto. Porque o irmão estava tão ali envolvido, ministrando e estando ali, na simplicidade. E funcionava. E isso é maravilhoso, entendeu? Então, esses cuidados são importantes também com a questão do repertório. Porque a música certa, no contexto correto, irmãos, não, obviamente, desprezando, às vezes nem precisa de palavra. E já fui em culto que aconteceu isso. Não precisava de palavra, não. Chegava lá e orava. Não, vamos orar aqui, fazer o apelo, vamos orar. Porque o grupo de louvor fez o culto. E isso é maravilhoso quando acontece. Né? Então, vamos continuar aqui. Entretanto, se os irmãos forem tendo perguntas, mandem aí novamente no bate-papo. E no final vamos abrir para comentários e perguntas também. Tá bom? Vamos lá. Ministração. Ok? Muito do que a gente já falou hoje tem mais a ver agora com o dia do culto em si. Tá? A gente não vai dar dica para ministrantes e por onde vocês devem andar, mas o dia do culto em si. Tá? A primeira coisa que a gente tem que diferenciar é que ministração ela é diferente de performance. Tá bom? Ainda que a gente precise executar, mas a gente não está ali para performar. A gente não está ali para se apresentar. A gente está ali para ministrar. Então já começa com a frase de baixo, que todos nós somos ministros de louvor. Inclusive o rapaz do som, o rapaz ou a moça do som é um ministro de louvor. Porque se você é responsável da parte técnica, né? A parte técnica é responsável por ajudar o grupo que está lá na frente, você também é um ministro de louvor. Então você tem que estar, aqui, agora não, mas um tempo atrás, quando a gente estava com sonoplasta, ele ia no nosso ensaio. Não, você tem que estar no ensaio. Porque a gente já sabia o que fazer. No Brasil, a Rebeca lembra disso, o sonoplasta tinha que estar no ensaio. E ele tinha com ele um bloco de notas com arranjo. Por exemplo, nessa música aqui vai ter um solo de sax. No terceiro refrão. E ele sabia que na hora do solo de sax, ele tinha que aumentar o volume do sax, e depois abaixar, etc e tal. Ou seja, cuidados mínimos. Então, ele entendia a função dele. Que ele era também, o rapaz do som, o pessoal do Data Show, são ministros de louvor também. Porque eles estão ajudando a gente, dando o suporte necessário. Ok? Então, novamente, ministração não é performance, tá bom? Uma coisa agora, no dia do culto, é comunicar com o grupo durante a ministração. Vamos supor, estamos lá na igreja, tal,
cantando, a ele a glória e tal, ministrando e repete e tal. Só que nós ensaiamos, por exemplo, 2 estrofes, 2 vezes a estrofe, 3 vezes o refrão, acabou a música. Mas no último refrão, quando o pessoal já entende que é pra acabar a música, você tá sentindo que a igreja tá precisando de mais alguma coisa. Mas tu não comunica com o grupo. O que acontece? O grupo acaba. Acabou, quebrou. Fumba. Aquele choque é muito difícil voltar de novo. É muito difícil. Então, esses tipos de comunicação, de troca de olhares, geralmente quando o ministro de louvor, quem está ministrando o louvor, fala com quem está comandando a banda, isso ajuda bastante também. Ou dá o toque geralmente pro baterista, né? Que geralmente quem manda na dinâmica da banda é o baterista, né? Se o baterista não quiser baixar o volume, o que eu vou fazer? O baterista tá lá, ele que manda. Eu vou fazer o quê? E eles é que não podem saber disso. Não sobe o poder pra cabeça e temos um problema com os bateristas, né? Mas, assim, ter esse tipo de cuidado. E esse tipo de... Vocês ensaiarem isso mesmo. Vocês ensaiarem isso dos sinais. Fala, gente, quando eu fizer tal coisa, faz isso. Quando eu fizer tal coisa, faz aquilo. Ah, quando eu der sinal assim, assim, assado, olhar para tal fulano de tal, pro tecladista, pro violonista, façam isso, por favor. Isso ajuda muito. Muito, muito, muito mesmo. Embaixo a gente fala sobre exercitar a autonomia do grupo. O que é a autonomia do grupo? É o grupo ter uma independência mínima. Não estou falando de rebelião, estou falando de algo que é uma independência mínima de grupo. Isso quer dizer o quê? O vocal, saber a letra da música, por exemplo. Entendeu? Não ficar... Hoje tá mais fácil, né? A gente ficar cantando com o telefone na mão, olhando pro retorno da letra, né? Do data show. Não ficar olhando assim, quando é que eu entro? Tipo, ficar olhando assim pro solo daquela piscada disfarçada. Não. Se isso tá ensaiado, isso tem que ser ensaiado, na verdade. Quando eu vou entrar, quando eu vou dividir, o que eu vou cantar. Isso tudo se resolve no ensaio. A autonomia do grupo se resolve no ensaio. Eu falei de cantores, mas músicos também. Porque assim, eu sei que eu já passei por essa fase e a gente usa muita cifra como auxílio. Tá ali, a cifra tá ali na nossa frente, a gente lê e vai embora. Só que, assim, quando eu falo de autonomia, a cifra, ela é um auxílio. Ela não pode ser não pode se transformar num vício, numa dependência. Ela tá ali para me auxiliar no meu processo de aprendizagem. Porque a gente falou lá no início que no ensaio a gente passa e não aprende a música. Então, quando a música está ali, eu passei a semana ali ensaiando, tal, meia horinha por dia, passando o repertório e tal, eu não preciso olhar para a cifra, eu não preciso daquilo. Às vezes a cifra ela me dá uma falsa segurança, porque eu olho, se a cifra não estiver ali, eu não consigo tocar, tá bom? Eu vou dar um exemplo muito estranho agora para vocês, que eu lembro que no Brasil eu usava um remédio de nariz chamado Nelsoro ou Sorine, que é um descongestionante. Eu tinha aquilo na minha mochila, eu tinha aquilo no meu trabalho, eu tinha aquilo na minha casa e no meu carro, no carro que a gente andava. E toda vez que eu colocava na minha cabeça, eu esqueci o Nelsoro, o meu soro. Meu nariz entupia na hora. Eu nem precisava, eu tava bonzão, respirando assim, sabe, super saudável. Esqueci o soro, meu nariz começava já, porque é uma coisa psicológica. Isso acontece com a cifra também. Vou colocar aqui no Cifra Club, aplicativo, ele até roda sozinho, a gente aperta o botão, a cifra passa sozinha, fantástico, beleza. Mas se acaba se acaba a bateria do teu telefone, se na igreja que você tá tocando não tem internet pra tu pesquisar ali na hora, como é que a gente faz? Olha aí onde mora o pânico. Aí que às vezes os músicos e integrantes começam a ficar crente mesmo, para o Senhor, tudo aquilo que eu fiz me perdoe, Senhor, faça eu lembrar da música e por aí vai. Então, assim, é a hora da gente se pegar nos pés do Senhor, falar, Senhor, é agora, vamos lá, né? Aí que vem a verdadeira ligação às vezes com Deus. Mas isso é muito sério, gente, é muito sério, porque, assim, a autonomia, ela tá nisso, ela tá na segurança que eu tenho. Tipo assim, a gente ensaiou a música, a Rebeca vai solar, mas no dia do evento, a Rebeca amanhece rouca. Amanhece rouca. Sonhou que era uma estrela de rock e amanheceu rouca. E agora, o que eu faço? Eu mudo a música? Não. Meu grupo tá ensaiado. Eu falo, geralmente é Ianca, né? Ianca, vai lá, Ianca. É contigo. E Ianca fala o quê? Fala nada. Ianca só aceita, né, Ianca? A gente faz uma votação aqui. Fala, gente, todo mundo vota na Ianca? Sim, sim. Todo mundo, beleza. Ianca substitui a Rebeca. Não tem opção, né?
Não tem opção, não tem opção. Tem opção sim, ou com certeza. Entendeu? Tem a última também, que é aquela, eu tamo junto, que também serve. Então tá tudo tranquilo. Então a autonomia, ela é isso. Assim, o Bruno não faltou, não vai ter violão. Acabou a música. Se bem que o violão do Bruno é um negócio essencial, mas enfim. A gente se vira. A gente se vira, né? Sem o Bruno é difícil, mas é o que é. Então, assim, o grupo tem que estar ligado nisso aí. Tem que estar não dependente, mas, como a gente falou no início, saber compensar uma outra. Saber lidar com uma falha, saber lidar com uma mudança de tom, que é muito importante também. Porque as pessoas não conseguem tocar. Não é todo mundo que tem um timbre de voz da Gabriela Rocha, enfim, dessa galera. Não é. E a gente tem que se adaptar. Tá bem? Tem essa parte também que eu acho que a Débora vai falar, que é sobre estar sensível, e foi algo que a Jéssica falou anteriormente, ao clima espiritual da igreja. Paz, pessoal, tudo bem? Consegue me ouvir todo mundo? Sim, senhora. É um pouco essa parte aqui sobre estar sensível ao clima espiritual da igreja, é um pouco do que já foi falado, né? A Jéssica também já falou, e o Tiago também falou logo no início aqui. Eu só posso passar para a igreja aquilo que eu já tenho, né? Aquilo que eu já recebi antes. Isso é o quê? O meu relacionamento com Deus. Como que eu estou aqui ministrando louvor, e aqui já falando diretamente para os ministros que fazem aquela parte ali na frente, como o Tiago falou, todo mundo é um ministro de louvor, mas aqui a gente está falando diretamente para quem está ali levando diretamente a palavra, aquela parte que tem o hino, tem aquele pedacinho que a gente pode falar para a igreja. Então, assim, como que eu vou falar e quero que a igreja assim, sente se eu ainda não estou sentindo? Se eu ensaiei o hino a semana toda e não estou compreendendo essa letra, né? Então, pega nessa parte aí também. Eu só vou passar para a igreja e eu só consigo dar para os irmãos aquilo que eu já recebi antes. Então, é ler a letra, o que eu estou cantando, o que eu estou adorando. Eu tenho que buscar primeiro o meu particular com Deus. É um relacionamento meu com Deus. Para quê? Para quando chegar ali, só deixar fluir. Só vai fluir aquilo que eu já recebi no oculto. Ah, não, eu vou chegar lá e vai acontecer. Não vai. Né? A gente vai chegar lá e tipo, ai, a igreja hoje não recebeu o louvor. Ou será que foi eu mesmo que ainda não recebi o louvor, sendo que eu já ouvi ele a semana toda? Então, essa parte aqui da ministração é a gente ter um relacionamento com Deus. E quando eu falo ter um relacionamento com Deus, não é só quem está ali cantando, né, com o microfone na mão. Muitas vezes os instrumentistas também, né? Os tocadores, a outra. Porque às vezes o grupo de louvor está ali, os ministros estão ali fluindo, aí você dá aquela olhadinha de lado, o guitarrista está lá, o baterista está lá. Aí a igreja que está vendo o todo, nós não estamos, mas a igreja está vendo o todo. Tá tipo, parece que não está certo, não está o grupo todo alinhado. Então, isso é uma coisa que de chamar o grupo, vamos ter X evento, vamos consagrar por esse evento, vamos orar por isso, vamos nos entregar. Ah, mas é só para o evento? Não, é constante. Mas vamos ter o congresso, vamos cantar no congresso, vamos nos dedicar ao congresso. Vamos nos dedicar a culto de domingo. É o meu grupo que vai cantar, deixa eu me dedicar a isso. E durante a semana, buscar a Deus esse relacionamento, porque se cada um de nós buscarmos esse relacionamento com Deus no domingo, vai chegar, ou no evento X, ou onde for, e só vai fluir, só vai acontecer. Então, é mais essa parte, eu vou dar aquilo que eu já recebi, eu vou passar aquilo que eu já estou sentindo. Isso aí, muito bem. Uma coisa muito interessante também sobre o que a Débora falou, sobre a questão de ministração, é que os músicos, né? Os músicos, eles também são ministros, cara. Tipo, você tá sentindo ali de fazer um solo, guitarrista, né? O guitarrista tá sempre sentindo de fazer solo, mas às vezes é de verdade. Tá sentindo de verdade? Cara, o ministro que tá na frente fala, então vai lá, ministre com o seu solo. Ou o baterista tá chamando, né? Também baterista é outro pessoal perigoso, mas enfim, quer fazer uma ministração com tambores, vai lá, brilha. Deixa Deus te usar. Essas coisas são
possíveis de acontecer. E é bom que aconteça. É muito bom que aconteça mesmo, assim. E essa questão de estar sensível ao clima espiritual da igreja vai muito do saber cultuar, né? Que às vezes cai num problema, né? Problema de músico e de quem tá no grupo de louvor mesmo, assim, há muito tempo, que quando você não tá na sua escala, quando a gente tem esse privilégio de escala, tá? Quando você não tá na sua escala, você consegue cultuar Deus? Ou você vai ao culto? Primeiro aí, você vai ao culto. E quando você vai ao culto, você consegue cultuar, leva a Bíblia, fica lá acompanhando o pastor, ou tu só fica olhando o cara que te substituiu naquela escala, né, jogando aquela oração contrária, assim, sem ninguém saber. Vai lá, baterista, erra, quebra a baqueta, vai. Não. Isso acontece às vezes. O inimigo é sujo, age de várias formas. Mas assim, saber cultuar é primordial. Porque, assim, e isso às vezes é algo que, mudando de departamento, né? Quando a gente está em outros departamentos, por exemplo, departamento de jovem, adolescente, as pessoas sabem, mas eu não sei fazer nada. Eu não sei cantar. Eu não sei pregar. Sim, mas se você sabe cultuar, sabe orar, sabe bater palma, você sabe servir. Então, assim, às vezes a gente limita o nosso serviço, e nós, enquanto músicos, a gente só limita o nosso serviço. Não tô na escala, não vou fazer nada. Entendeu? A igreja tá sem porteiro, mas o músico tá lá. Pode servir na porta de vez em quando? Tô sem sonoplasta aqui. O músico tá, não tô na minha escala, tô aqui tranquilo. Não vou mexer com isso, não. Não. A gente é de casos, e passo por isso de vez em quando aqui também. E a Débora passou esses dias aí, a gente tava conversando sobre isso, que às vezes a gente tem que tocar, ser o rapaz do som, que tá do lado do computador da projeção, dirige o culto, né, canta na oferta, recolhe a oferta e conta, né, tudo certinho. Depois, e no final, a gente limpa a igreja. Entendeu? Por quê? Porque às vezes falta gente. E tudo bem, porque eu não perco nada em ajudar na obra do Senhor. Eu não perco nada em investir meu tempo na obra do Senhor. Porque eu não estou investindo para pastor, não estou investindo para o ministério, não estou investindo para o meu líder. Não, estou investindo na obra do Senhor. E nada do que a gente faz, um copo sujo que a gente pega do chão e joga no lixo, nada disso é desperdiçado. E nada disso é desonroso. É desonra, não é motivo de desonra. Poxa, eu sou aqui guitarrista, ia falar 3 músicas no culto de domingo, mas me colocaram aqui pra ficar na cantina. Entendeu? O que é isso? Não, você é servo. Você é servo. Servo serve. A gente tem que dar sempre o nosso Thiago, melhor. Diga. tem aqui uma pergunta do irmão Sidney. Eu vi aqui Ele já, eu escreveu. vou. Vamos fazer. Não, vamos lá, que depois a gente já vai pro final. Beleza. Ele perguntou assim, que a igreja dele é limitada entre instrumentista, né? Ele não é tocador, mas ele treina, mas mesmo assim não consegue tocar muitos ritmos. Como resolver? Como resolver isso é muito simples. É sempre a gente dar o melhor com aquilo que nós temos. Se eu sei tocar 2 estilos musicais, perfeito. Então, naqueles 2 estilos que eu consigo tocar, eu vou dar 110% de mim. E vou fazendo. E à medida do que eu vou tocando aquilo que eu consigo, eu começo a aprender aquilo que eu não sei. Novamente, quando eu começo a tocar o que eu consigo, eu aprendo o que eu não sei. Ou seja, você pode continuar sim tocando aquilo que você consegue tocar, e isso é excelente. Continue, dê o seu melhor nisso aí. E sempre que tiver oportunidade, evolua. Não pense muito alto. Bora, não falando que você não é capaz de pensar alto, atenção. Mas você é sempre colocar um passo de cada vez. Assim, não é tipo, peguei uma guitarra, eu quero tocar que nem o Matheus Assato. Quero uma bateria, não, quero ser o Alexandre Aposan. Não, porque quanto maior a expectativa, maior a decepção. Então, quando a gente pega o que nós sabemos e damos o melhor naquilo, o próprio Espírito Santo ele ministra em nossos corações e nos capacita. Porque se o Espírito Santo vê a sinceridade do nosso coração, ele nos ajuda a passar aquelas dificuldades. E a gente sempre pode pegar assim, eu sou muito ruim de memória, eu não quero olhar no telefone nem pro retorno domingo. Me ajuda a lembrar dessa música. E Deus vai lá e vai te ajudar. Eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. Senhor, eu quero largar esse vício, Pai. Eu quero sair dessa vida de pecado, que é usar cifra. Eu quero sair. Eu não quero deixar de usar isso. Ore que Deus ele vai libertar você dessa vida, entendeu? Porque tudo isso é um processo.
Tudo isso é um processo e que nós, novamente, quando nós entendemos a nossa função, nosso objetivo, nós conseguimos ultrapassar. Porque isso já está enraizado no nosso coração. É isso aí. Pergunta do irmão Sidney. Quem tiver mais perguntas pode mandar aí no bate-papo. No final também eu vou abrir para perguntas, beleza? Vamos aqui para o nosso último slide, para nós acabarmos aqui, que são, né, os desafios do grupo de louvor, né, e do nosso trabalho enquanto grupo. Que a primeira coisa é insubmissão, desânimo, falta de autonomia, falta de senso crítico e falta de entrosamento, tá bom? Muito do que a gente já falou resolve isso aqui, tá? Quando eu, por exemplo, colocando de baixo para cima, falta de entrosamento está dentro de ensaios, tá bom? Eu recebi aqui uma mensagem, contar um testemunho rapidão aqui. Meu pai está assistindo, pastor Valci. E se você quiser sair da cifra, ele tem uma dica muito boa quando eu comecei a tocar, tá bom? Tinha meus 13 anos de idade, tem um tempo já, quero falar sobre isso. Eu tocava com cifra. Muitas pastas, arquivo de Word, cifra. Eu lembro que um dia eu fui pro ensaio do grupo de jovens e eu esqueci minha pasta de cifra em casa. Eu liguei desesperado pro meu pai teve que fazer um maior trampo para levar minha pasta de cifras, porque eu não conseguia tocar. Meu pai, eu lembro que as palavras sábias, como se fosse hoje, né, que ele falou: músico que presta não toca com cifra, vai prestar e toca sem cifra. Foi dessa forma, palavras carinhosas de amor. Meu pai estava no processo da sua conversão e serviu muito pra mim, cara, isso aí. Até hoje, essas palavras assim, músico que presta não toca com cifra, eu acordo às vezes com a voz dele assim, ecoando na minha mente. Então, se você quiser um teste de motivação para sair da cifra, pastor Valci tá aí, chama ele depois na coisa. Jairo Júnior, falando: sou um músico viciado em cifras, preciso de libertação, oraremos por você no final, meu querido. Deus vai te libertar dessa vida de pecado, tá bem? Voltando aqui pra gente fechar. A falta de entrosamento, ela tá no ensaio, a falta de ensaio também, porque o ensaio, ele é pra passar tudo, gente. Tonalidade, voltas, postura. Sim, é importante também que a gente não falou isso naquela hora, mas eu falo agora, que, cara, vocês ensaiem, quando vão ensaiar, ensaia na posição que vocês vão ministrar no domingo, no culto que vocês vão ministrar. Vai ser um do lado do outro e tal. Assim, assado. E leva aquilo a sério. Tipo, treinem os sinais, treinem a autonomia do grupo, porque tudo isso é para ser ensaiado. O local de errar, vocês podem errar com os mais absurdos, é o ensaio. O ensaio serve para isso. Se não tem ensaio, não tem correção de nada. Tá bem? E novamente, né, trabalhe sempre com antecedência. Falta de senso crítico, a Rebeca falou sobre isso. Tem um pouco a ver com algo que o nosso pastor Josué tem falado muito sobre isso. Sobre resiliência. Resiliência é aquela nossa capacidade de nos reinventarmos perante uma dificuldade ou algum momento complicado. E nós estamos no ano da superação. Olha só que engraçado isso. Então, a falta de senso crítico, ela é um fator que parte de um pensamento, às vezes, olha, time que tá ganhando ninguém mexe. Mexe sim, porque time que tá ganhando tem que se manter ganhando e ganhar ainda mais. Então, assim, vejam as lives, pra quem tem live na igreja, vê live. Tipo, ora antes, sabe? Pede perdão de Deus depois de assistir. E vê assim, o que eu posso melhorar? E melhore. Entendeu? E vão lá e consigam mudar isso. Porque hoje em dia tá mais fácil ainda, né? Porque antigamente não tinha assim, muito esse recurso de se filmar. De se filmar, de se autoavaliar. Hoje não, nós estamos em live, nós estamos em tempo de pandemia, que as lives são cada dia mais essencial. Então vejam isso, podem vir em grupo ainda. Tira um tempo do ensaio. Gente, vamos dar uma olhada na live de domingo, bora dar uma avaliada. Leva uma pipoquinha e começa a assistir aquilo e olha, a gente pode melhorar nisso, nessa passagem daqui pra ali, etc e tal. Tá bem? A falta de autonomia, já falei sobre isso. Desânimo. O desânimo ele é algo recorrente, tá bom? Mas nós temos algumas soluções, tá, para sair do desânimo. Primeira coisa é sempre apoiar uns aos outros. Lembrem-se da igreja primitiva, em que todos eram um só, que cada um ajudava o outro, todo mundo era um, sabe? Era tudo uma comunidade. Então, se eu sei que meu irmão de grupo de louvor tá numa fase complicada, o que eu posso fazer por ele
para que ele melhore. Às vezes não preciso dar nada em valores, não preciso dar comida para ele, não. Preciso orar por ele, orar com ele, às vezes. Chega com aquele cara, o que você tá precisando para fazer? Sério, o que você tá precisando? Fala comigo que a gente tá junto, a gente é irmão, vamos se ajudar. E isso é importante, porque nós somos um grupo. E quando, novamente, entendemos a função, nós conseguimos ter essa proatividade de agir dessa forma. O desânimo, ele é algo que ele só tende a crescer. Então, quando ele começa pequeno, é muito difícil eu sair dele. Se eu não saio com ele pequeno, quando eu tô lá em cima, nossa, no meu desânimo master, assim, é muito difícil eu voltar a me animar. Mas para isso nós temos um Deus, para isso nós temos um Espírito Santo que está diariamente conosco, que ministra em nossos corações. Temos a palavra do Senhor, temos líderes, temos pastores, temos irmãos em Cristo que podem nos ajudar. Então, se a gente está falando do grupo, o grupo se ajuda enquanto grupo. Porque o louvor depende dessa boa relação do grupo. Tá bem? E a questão da insubmissão. A questão da insubmissão é muito simples, gente. É um pecado. Entendeu? Tipo, a gente vai mudar de tom e o músico vai lá e não quer mudar. Mano, você está em pecado. Você não quer obedecer o seu líder. Isso é uma insubmissão. Tipo, e tem coisas, e eu vou contar outro testemunho aqui, que em Cuiabá a gente foi de uma igreja muito grande, muitos músicos e tal. E nessa época eu tava desempregado. E eu tava tocando em todos os cultos que eu podia. Eu ia lá e tocava. Culto da tarde, culto da manhã, eu ia. Eu tava naquela vidrada nos cultos. E eu lembro de uma vez que eu fui substituir um violonista, que era o violonista das irmãs, do culto da Vitória, à tarde, assim. E eu comecei lá, né? Ele tocava de um jeito característico dele, né? Seus acordes, normal, sua técnica ali, tudo bem. E eu cheguei lá, fui tocar do meu estilo. Eu tava lá tocando e eu vendo que as irmãs estavam errando, assim, tipo, não tava conseguindo entrar no tempo. Aí elas chegaram, elas pararam o ensaio. Não sei se a Rebeca tava nesse dia. Eu falava, olha, tu pode tocar como outro rapaz? E era um rapaz que sabia 3 acordes só, tá bem? Nada contra. Ele só sabia 3 acordes, tocar de um jeito. Ele falou, tu não pode tocar que nem outro rapaz, não? Aí eu olhei pra ela, pensei, e agora o que eu faço? Eu pego todo o meu orgulho, meu ego e falo, não, porque eu estudei, eu tô aqui pra isso, e não sei o que, protesto e fora, né? Não. Hashtag, vou chegar muito no Twitter hoje, não. O que eu fiz? Eu falei, tudo bem, irmã, deixa comigo. E fluiu, super fluiu o louvor depois, e aquele foi pra mim, meu testemunho foi muito importante, assim, que depois estudando um pouco sobre submissão, eu falei, cara, eu deixei naquele momento meu orgulho, meu ego cair, me adaptei àquela necessidade que o grupo precisava que eu tocasse daquela forma, e super fluiu depois a ministração do culto e tal. E isso a gente tem que trazer para os nossos dias e nosso contexto. Então, galera, é o seguinte, se a gente tem que não fazer tal arranjo, mudar a tonalidade, não fazer o que a música original faz, se é tudo por um bem do grupo, eu devo fazer isso. E quando o meu líder decide, lembre-se, quando o nosso líder, eu não tô falando nem isso pro pessoal da ZAF porque eu sou líder, tá bem? Mas é porque eu sou liderado também. Tudo que seu líder disser é lei. Tudo que seu pastor disser é lei. Por quê? Pense comigo, se nós somos servos, somos filhos de Deus, somos fiéis a Deus. Então, o nosso líder, o pastor, ele é o representante de Deus. Ele é o cabeça naquela hora. Então, uma insubmissão direta ao meu líder é uma submissão indireta a Deus. E não tem coisa pior, a gente vê a nível de Bíblia, a história de Saul, o que a insubmissão leva o homem a fazer. Aonde ele estava, o potencial que Saul tinha e a insubmissão que ele teve. O que aconteceu com a história de Saul. Vocês sabem a Bíblia, vocês sabem como que isso é muito complicado. Então, e nós vimos o maior exemplo de toda a pessoa mais submissa do mundo foi Jesus. Que Jesus, sendo Deus, em forma de homem, veio e se sujeitou. Então, se Jesus, que era filho de Deus, estava tranquilo, não precisava fazer o que ele fez, ele veio, mas a gente sem merecer. Se ele se dispôs a passar por tudo, ser submisso, quem eu penso que eu sou, para não obedecer a tonalidade que o meu líder pediu? Tipo, a gente vai tocar em si. Aí eu falei, mas eu tirei o arranjo em dó.
mas vai ser si. Assim, mas eu quero dó. Aí fica naquela. Aí o que acontece às vezes, então eu não toco. O cara vai lá embora. Isso já aconteceu, eu já vi isso acontecer. Não tô falando que eu tô imaginando, não, eu já vi isso acontecer. Não, então, se não é pra ser assim, eu vou embora. Bem, e acontece. Isso aí é terrível. Isso é um erro terrível, uma insubmissão, assim, das mais graves que a gente pode ver, porque é um desrespeito direto ao líder ou ao pastor. Então, assim, a insubmissão, gente, pense numa coisa, muito simples, a gente fecha essa parte aqui. A submissão é um pecado, e pecador não vai pro céu, só vai pro céu quem é remido e lavado. Então, se você está sendo insubmisso, cuidado, porque isso pode estar colocando em risco a sua salvação. Tá bem? Porque é uma submissão e desobediência, isso aí não rola, Deus não gosta, e lá no céu não vai ter submisso. Tá bom? Então, no final eu coloquei assim, ó. O que eu preciso é o que Deus precisa? Pensando em quê? Às vezes a gente fala, quando fala de desânimo e submissão, porque tem gente que é submisso com arranjo, mas assim, eu não vou tocar porque não tenho aqui a caixa que eu quero. Não compraram, pedi pra comprar a baqueta tal, não compraram, não vou querer. O microfone tá ruim. Assim, mas será se. Eu não sei se eu vou no ensaio porque eu tô desanimado e o meu líder não faz convívio, eu queria conviver, eu tô em pandemia e. Não. Primeira coisa, aquilo que eu preciso, será se aquilo que eu preciso é o que Deus precisa? É o que a igreja precisa? Será se eu não tô colocando, às vezes, a minha necessidade na frente da necessidade da minha chamada, da minha função? Porque assim, quando a gente fala que nós somos ministros de louvor, nós somos responsáveis de unir a igreja com os céus. Gente, essa é a maior de todas as missões. Então, assim, não há nenhuma condição que eu possa colocar a Deus para fazer o trabalho dele. Só existe essa. Falo, não, você me adora, você é um instrumento vivo que eu usei, um dom que eu te dei. Eu só quero que você me adore. E às vezes a gente coloca, mas não tem microfone, não tem data show, não tem letra. Não tem internet na igreja pra eu ver na hora a cifra. Sério que a gente coloca às vezes isso na frente de algo muito maior? Será se às vezes entender o nosso chamado não é maior do que tudo isso? Será se Deus ele não merece um pouco de esforço nosso? Eu falo isso pra mim também, claro. Pra eu conseguir romper essas dificuldades e tentar fazer melhor. Será que ele não merece isso? Sério mesmo? A gente tem que pensar nisso às vezes, entendeu? Porque às vezes a gente tem o direito de estar desanimado. Não temos direito de ser insubmisso, tá bem? É normal o grupo não ter autonomia, não ter senso crítico, não estar entrosado. Mas, assim, o que eu posso fazer para melhorar? Será que o meu Deus que me chamou, que faz tudo por mim, que cuida de mim, que me dá saúde, que me dá um emprego, que permite todos os dias que eu respire, será se ele não merece o meu melhor? E às vezes o nosso melhor é simplesmente falar assim para o nosso líder. E o nosso líder às vezes pode estar errado, ninguém é perfeito, tudo bem até aí. Mas o fato de você respeitá-lo já é algo que Deus ele colocou assim no caderno dele. Falou, gostei dessa atitude. E Deus recompensa, tá bem? E Deus ele recompensa. E dito isso tudo, temos aqui o último slide, mais importante de todos, que é obrigado. Muito obrigado por vocês aí que estiveram conosco, tá bem? Eu vou abrir aqui agora 5 minutos aí, 5, 10 minutos, para comentários e perguntas que vocês tenham. Também podem abrir os microfones de vocês, vamos conversar um pouquinho. E depois a gente finaliza, faz uma oração e finaliza. Tá bom? Um depois do outro aí, galera. Irmão Sidney, é isso mesmo? Sidney Campos, a sua pergunta ficou respondida? Se você estiver me ouvindo. Deixa eu ver aqui o pessoal. Deixa eu ver se eu acho ele. Deu joinha aqui. Tranquilo, irmão Sidney? Podem fazer comentários e perguntas aí, hein? Um depois do outro. Bem-vindo aí, Isabela. Alô? Misael fez uma pergunta aqui boa sobre dicas para quem quer aprender a pegar de ouvido. Primeira dica eu já dei, que é tu ter um gabinete com o pastor Valci, tá bom? Você pode ter um gabinete com ele, desapegar da cifra. Pegar de ouvido é o seguinte, cara, existe um módulo da harmonia chamado campo harmônico. Eu conversei com isso, sei lá, com a Isabela esses dias de Oeiras, né? Um tempo atrás a gente falou sobre isso.
Campo harmônico é o seguinte, toda música ela está num campo harmônico diferente. E os acordes que nós entendemos são graus, tá bem? E esses graus nós executamos ali. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, também alguns menores, outros maiores. A primeira coisa cara, é você pegar uma tabela. Eu posso te passar depois, tá bom? Eu posso colocar no material do WhatsApp uma matéria de campo harmônico, que toda música ela tá situada naquele campo harmônico ali. Então, se você faz o Mi menor, esse Mi menor está em algum lugar. E dali, a partir do momento que tu identifica os intervalos, tu consegue transpor isso mais ou menos. Tu identifica o Mi menor, ele pode estar em vários lugares diferentes. Se você está pegando a música, pum, bateu o acorde, Mi menor. Então, esse Mi menor está em algum lugar. E a partir daquele lugar que você identifica, que são os campos harmônicos, você consegue definir a tonalidade da música e tirar aquela música de ouvido. Mas isso é um treino diário que você tem que fazer, tá bom? Eu te passo esse material se tu quiser depois, tá bom? Me manda aí uma mensagem que eu te passo, beleza? E isso aí. Acho que o irmão Sidney queria falar alguma coisa. Uma dúvida que eu sempre tive, e por acaso nunca perguntei, agora me veio na cabeça. Pode falar. Por exemplo, uma pessoa que toca, Uhum. mas ela não é boa, não tem tanto talento para cantar, Uhum. mas toca muito bem. Mesmo essa pessoa também consegue tocar de ouvido? Sim. Porque o ouvido, ele tá inerente ao meu talento de cantar. Porque eu não canto, por exemplo. Eu sei tirar música de ouvido, mas eu não canto. Só quando é preciso. E ainda, ai. Assim, entendeu? A Rebeca fica irritada comigo, porque às vezes eu canto com o pessoal que precisa e ela fica me julgando, né? Porque a gente é da mesma igreja. E curiosamente moramos na mesma casa, porque somos irmãos. Mas assim, não necessariamente a pessoa que toca muito bem e não consegue cantar, ela não consegue tirar de ouvido. Porque tem um fenômenozinho assim, falando um pouco de teoria, não falando muito para não cansar os irmãos, que tem dois tipos de ouvido no campo da música, que é o ouvido absoluto e o ouvido, nossa, dinâmico, não lembro agora, meu Deus. Relativo, obrigado, Bruno. O ouvido absoluto, qualquer bip que eu escuto, eu identifico a nota. A máquina de lavar tá tocando, faço sustenido. O botão do elevador, dó bemol não existe, olha o pecado aí, entendeu? Então assim, esse é o ouvido absoluto. O relativo, ele identifica intervalos, que eu tava falando mais cedo ali. Então, tipo, eu sei que o cara tá tocando, poxa, uma sexta menor, com uma quinta, uma primeira e uma quarta, mas eu não sei que tom que tá. Eu pego lá meu instrumento, identifico e direto vou lá e transponho isso aí, entendeu? Isso não tem nada a ver, não tem nada a ver. Tipo assim, ele pode identificar, por exemplo, se chega uma pessoa que vai cantar, e isso já aconteceu comigo uma vez, a menina cantava muito bem. Eu cheguei pra ela, uma pergunta simples, né? Tipo, qual é o tom da música? E ela chega no meu ouvido e começa a cantar no meu ouvido. Não fala o tom da música, ela começa a cantar no meu ouvido. E eu, obviamente, não tenho ouvido absoluto, eu falei, legal, show de bola. Então, quando ela foi cantando, eu fui tentando identificar os intervalos, e quando eu peguei a nota ali, falei, não, essa nota aqui, então, foi lá e deu certo. Porque eu não tenho ouvido absoluto, eu tenho ouvido relativo. Porque eu identifico intervalos, eu identifico isso aí, entendeu? Então, não saber cantar não tem muito a ver com isso. As pessoas conseguem evoluir aí também. Senão eu não conseguia pegar nenhuma música de ouvido, porque eu não canto. Irmã Rosineia, teoria musical. Irmã Rosineia, o que a senhora quer saber sobre teoria musical? É muito amplo esse assunto. Tá, rapidão, desculpa. O irmão Sidney queria falar. Não queria falar, não? Certeza? Pode falar, pode falar. Queremos ouvir a sua voz. Tá bom? Se tiver pergunta, pode fazer. Temos mais uns minutinhos aqui. Eu sei que os irmãos querem jantar, tá na hora já. Tá bom? Temos mais alguns minutos aí. Bruno, você quer acrescentar alguma coisa do que eu disse sobre teoria, cara? Não, mas fizeram uma pergunta aqui sobre tom. Eu vou ler aqui, peraí. Pode ler. Quem não consegue identificar nenhum tom, então, não teria o ouvido surdo? A Luva pergunta, foi piada. É uma brincadeira, mas eu tenho muita dificuldade em conseguir identificar. E eu sinto que, às vezes, quando eu passo muito tempo sem cantar, ou sem ensaiar, a minha dificuldade de pegar o tom é muito maior. Parece que quanto mais tempo eu fico sem contato com a música, mais dificuldade eu tenho depois de identificar um tom. E como eu não tenho tocado, agora
tem tocado outras pessoas lá na igreja, às vezes a gente se pega assim, a gente fica meio perdido na questão de tocar, de pegar o tom. E eu queria perguntar, deixando à parte essa brincadeira, dicas para a gente conseguir identificar mais facilmente os tons enquanto cantores. Ok. Isso aí, na verdade, é um. Desculpa, Bruno, tu quer responder, cara? Não, não. Não? Poxa vida. Mas com relação a cantor, eu não sei. Mas, por exemplo, para um músico, o Thiago falou do acorde Mi menor. Se você souber quais tons que tem Mi menor, já fica mais fácil. Se você ouviu a música e percebeu que tem um Mi menor, você sabe que quais tons tem Mi menor. Dó tem Mi menor, Ré tem Mi menor tem Mi menor, Sol, enfim. Se você conseguir identificar outro acorde, aí já afunila mais as opções de tons, né? Se tiver, por exemplo, um Mi menor e um Sol, um Mi menor e um... Se tiver um Mi menor e Lá maior, a música tá em Ré. Exatamente. Só o tom de Lá maior que tem A gente faz um jogo de eliminação, né? Sim. A gente elimina as possibilidades. Como eu te falei, pra quem quiser, eu posso estar passando esse material depois também. Vou colocar, na verdade, no nosso Facebook lá, eu vou colocar o link de uma pasta do Drive que você pode ter acesso a algum material de harmonia e de teoria musical. Esse material que eu falei pro Misael, tá bom? Fica mais fácil. Mas é basicamente fazer um jogo de eliminação. Então, se eu sei que a música que eu tô ouvindo ali, tentando tirar, tem um Mi menor, tem um Lá menor, eu tenho algumas possibilidades já de eliminar essas outras possibilidades. Então, tipo, eu olho, tem Mi menor, tem Lá menor. Então, eu vejo na tabela e falo, ó, então tá em Dó. Porque ela combina ali certinho com a sequência, entendeu? Então, e a questão de identificar tonalidade, Lisa, que você perguntou, cara, é uma parceria que tu vai ter que fazer com quem tá tocando, às vezes, entendeu? Porque quando a gente canta melodia, tá bom? Melodia é uma notinha depois da outra, por aí vai. Harmonia, notas ao mesmo tempo. E a melodia, ela está dentro de uma harmonia, certo? E geralmente quem tá ali tocando um teclado ou violão está fazendo uma harmonia. E às vezes é tentar, claro que isso depende da experiência de cada um, tentar dentro ali do, do instrumento que tá tocando, tirar a melodia. Tipo, da onde que começa, por exemplo, a nota. E claro, isso deve ser estudado, tem que ter um conhecimento sobre isso, porque ele começa uma melodia da quinta. O que é quinta? Então, vamos supor, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A melodia começa da quinta, então vai ser Sol. Então eu sei que quando eu der o Sol no violão já é a melodia da tua voz, o tom da tua voz. Então essas coisinhas eu consigo ver ali no ensaio. E quando tu toca fica mais fácil, entendeu? Tu consegue tirar a melodia ali no violão e tentar achar a tua tonalidade. E, obviamente tem que ter um conhecimento de graus e de intervalos, que é algo também que eu posso colocar e tem diversos vídeos também Tiago, na internet. Falei, Anca. respondendo mais ou menos a Lísia, no caso, eu vou falar por mim. Até em termos de quando a gente está muito parado, vou falar por mim, claramente. Quando a gente está muito parado para pegar os sons de novamente, só bater o acorde para nós quando a gente para de tocar ou para por um tempo. A gente enferruja, claramente. Mas só bater a nota, para a gente tem dificuldade, é que nem que você falou. Convém a gente tipo, pedir, fazer um acordo com quem está tocando e pedir para ele tocar a melodia da música para a gente poder, então, entrar no tom. Essa é a forma mais fácil do que só bater a nota. Só bater a nota, para quem não tá conseguindo entrar, esquece, não vale a pena. Exatamente. Boa dica, boa dica. Aqui, Obrigada. Thiago do N perguntou aqui. Errar a nota ok, mas quando o batera erra a virada, até as crianças percebem. Realmente, isso é humilhante. Dá uma dica pra nós bateras, sem tocar, sem errar. Cara, é o seguinte, baterista trabalha com um negócio chamado tempo, tá bom? E existe um inimigo de todo baterista, e às vezes é melhor amigo, às vezes é inimigo, tá? É um ou outro, não tem como ser chegado. Que é o metrônomo. O metrônomo é o marcador de tempo. A galera que fez aula comigo já sabe que tá aquele negócio ali direto. Mas antes do metrônomo, o mais importante de tudo, quando você é baterista, eu sei porque no Brasil eu era baterista, eu sei tocar bateria, mas já não sou mais, tô aposentado. Quando você é baterista, o principal, cara, tu tem que ouvir a banda. Porque a partir do momento, assim, tu de praxe vai ser o instrumento mais alto
do grupo. E quando tu não consegue ouvir ninguém, é complicado, entendeu? E também é complicado quando tu não consegue se ouvir. Porque se a banda inteira tá tocando mais alto do que o instrumento mais alto, também aí a igreja deve estar sofrendo, deve estar chorando, mas não de unção, é de dor nos ouvidos, entendeu? Então, acho que principalmente pra baterista, cara, é ouvir muito, muito música. Tipo assim, sério, você vai dormir, ouve a música, vai trabalhar, ouve a música, pega o autocarro, o metro, ouve a música, entende o que tá acontecendo ali. E principalmente no dia da execução, no dia do ensaio, ouve a banda. Ouve a banda. Ouve a banda e não é todo mundo, obviamente, que tem a opção de tocar com metrônomo, mas treina com metrônomo, ouve, mas o principal é entender a música. E só se pode entender ouvindo, quando você entende, mas ouvir de uma forma analítica, né? Ouvir, ficar cantando, não. Ouvir, ver o que o baterista tá fazendo, sentir o groove, sentir tudo. Eu acho que o principal pra baterista é isso, cara, entender a música e ouvir a galera da banda aí, também. Ô, Thiago, Eu. voltando ali ao assunto da Lísia, sobre as vozes, isso que você falou, não sei se foi a Ianca que falou afinal, né, de recorrer a alguém que toca para passar pelo menos um pedaço da música, né? Sim. Eu algumas vezes já falei que a minha voz é muito diferente do meu restante do vocal aqui. Eu tenho a voz grossa e eu tenho facilidade de pegar tons mais baixos, né? Então, às vezes, a gente vai ali só para o refrão para ver como é que fica, se está confortável para cantar o refrão, e ficamos só por aquilo. E aí, quando nós finalmente vamos cantar, a música está ótima para mim, mas está muito baixo para quem está comigo, né? Então, por isso a importância mesmo de passar tipo, início e um pedaço do refrão, para ver se para o back isso fica bom, porque ou vai ficar muito bonito, ou vai ficar tipo, confortável para um ou dois, e para o resto do pessoal a voz nem sai, ou muito alto, né? Viu ali só o início da música e depois não vê como é que fica o refrão, né? Aí dá um estrago bem grande se a gente não recorrer a essa ajuda do pessoal do instrumental. Eu posso acrescentar mais uma coisa? Por favor. Em termos de pegar o tom, o que eu queria acrescentar era a gente praticar ou exercitar isso na nossa mente, de aprender a decorar o tom. Tem ser tipo mais um clique automático, decorar. Você cantou, ensaiou, mas sua cabeça tem que estar focada para aquilo. Quando você vai começar o louvor, aconteceu aqui uma vez na igreja, que eu fui fazer o solo, começar a música, eu tinha a música num tom, só que a gente ensaiou no outro. Eu entrei errado, porque eu tava com aquele outro tom gravado na minha cabeça. Não foi o que a gente ensaiou. Então, convém a gente gravar o que a gente ensaia. O máximo possível, gravar tudo que acontece no ensaio na nossa cabeça. Exato. Não é decorar, é gravar mesmo, aprender. Não, e se for melhor, ainda acrescentando no teu acrescento, complementando o teu complemento, escreve, tipo assim, ó, ainda que eu fale sobre cifra, etc e tal, mas, gente, cabeça não foi feita pra lembrar de nada, foi feita pra pensar. Então, assim, escreve, tipo assim, naquela parte, vai mudar de tom aqui, nessa parte o tom vai ser tal, escreve tudo, pega a cifra, pega a letra, ou só um bloco de notas, então nessa música vai ser tal tom. Eu escrevo sempre os tons aqui, porque eu esqueço os tons, entendeu? E principalmente aqui na igreja, que a gente troca de tom pra qualquer coisa. Eu não sei se existe alguma música que a gente toca no tom original, pra te falar a verdade, aqui na igreja. Então, assim, é importante escrever e colocar num bloco de notas, fazer uma anotação ali, pra se guiar. E passar pra todo mundo, né? Principalmente, a gente é tecladista e violonista que comanda ali a parte harmônica da banda. Fala, galera, mudamos de tom, só que o baixista não tá ligado. O baixista tá na outra vibe já. Aí tu passa pra ele quando começa e fica aquela coisa, entendeu? E só complementando o que a Jéssica disse, sobre o vocal. Hoje, fresquinho, à tarde, tava ensaiando com um grupo aqui em Lisboa. E tinha uma música que tava mais ou menos ok pra Rebeca. E a música tinha uma voz masculina e uma voz feminina, tá? Solo duplo. E não tava legal pro cara. Tava complicado pra ele. Ele tava muito grave, ele tem a voz mais média aguda, então não rolou. Então, assim, nesses casos, a gente tem que achar um meio termo. E, tipo assim, se o cara é que vai cantar mais a música durante mais tempo, vai ser a voz principal, então o tom tem que ser pra ele. Exatamente. Vai ser o solo principal. Exato. O back pode compensar num falsete,
nem sempre. Ou fazer uma voz mais baixa, uma voz de base mesmo, de campo, fazer aquela caminha bonitinha, entendeu? Sempre alguém, isso é normal em todo grupo, vai ter que ser meio que sacrificado, entendeu? Tipo, não é todo mundo que fica, que tem o mesmo timbre de voz, tem a mesma textura vocal, então alguém vai ter que ser sacrificado ali no meio de campo, entendeu? Então assim, pega a pessoa, a não ser que seja uma música pra toda a gente, né? Tocar aí então é complicado. Mas pega quem vai cantar por mais tempo e fala, mano, a música é tua, o tom vai ser pra ele. E é isso aí. Beleza? Então, agora fazendo adendo do adendo do adendo. Boa. Não, porque isso é muito vasto, né? A Ianca falou aí de decorar o som. Mas e quando os ministros de louvor mudam, por exemplo? Porque aqui nós temos ministros, ministrantes, tanto mulher como homem. Então, assim, isso que a gente às vezes vira uma confusão aqui, porque a gente fala assim, mas a gente sempre tocou nesse tom. Tudo bem, mas hoje o ministro de louvor é um homem. E aí como ministro de louvor, se eu sou ministro de louvor, eu tenho que conseguir cantar pelo menos todas as músicas, né? Porque eu tô levando a igreja junto comigo, mas eu também preciso dar conta do recado com relação ao tom das músicas. Mas no caso de ser um homem, a gente está habituado a tocar sempre naquilo. Mas nesse dia é um homem, então nós precisamos adaptar o tom para que esse ministro ou essa pessoa que vai solar também consiga cantar, e o resto fazer isso que você disse, fazer a cama, fazer a base, mesmo que seja uma única voz ou que só tenha um contralto ali, mas fazer base, pelo menos para que essa pessoa consiga solar e ministrar. Exatamente. O que a gente... Desculpa. Força. Complemento. É isso aí. É o que a gente tem, o que mais o Rodrigo aqui como líder, o que ele pede pra gente, quem tá segurando, ou quem tá fazendo base no instrumental, não falando do vocal, mas isso que a Jéssica falou, quem vai ministrar um homem, por exemplo. A música sempre foi uma feminina, mas naquele dia o ministro é masculino, então mudou o tom pro masculino. O que o Rodrigo pede pra gente fazer aqui é uma base no instrumental, tipo um fundo, para que todo mundo consiga pegar aquele tom, para não ter dificuldade na hora de cantar, porque tá gravado na cabeça o tom feminino, mas na hora do culto, na hora do louvor, como tá ouvindo um instrumento, tem facilidade para poder então pegar o tom. Sim. É o que é sugerido aqui. E funciona quando se faz, né? Exatamente. Não, na teoria tudo é lindo, entendeu? Por exemplo, aqui na igreja, agora nem tanto, mas o Wanderson tava por aí ainda há pouco. Ele congregava aqui com a gente, mudou de igreja agora, tá lá em Cruz de Pau com o Bruno. E tinha uma mesma música que o Wanderson cantava e a Rebeca cantava, que toda vez que cantava um ou outro tinha que decidir. Porque o Wanderson tocava em Mi e a Rebeca canta em Lá. Então, assim, é aquela questão de anotar. Quem vai cantar hoje? Vai lá, o Wanderson, beleza, então vai ser Mi. Hoje é a Rebeca, então vai ser Lá. E anotar. E às vezes tinha dias piores, porque o Wanderson tava ruim da voz e pegava dele que tava em Mi e baixava pra Ré. A Rebeca tava ruim da voz, a Rebeca tá em Lá, baixa pra Sol. Então, existem essas adaptações, mas isso aí o grupo tem que estar ligado. Tipo assim, galera, é o seguinte, é bom que vocês são líderes de louvor, vocês peguem a música, ó, vamos ensaiar essa música, mas já deixa um recado, não se apeguem, entendeu? Porque não se apega, cara, o tom vai mudar, o arranjo vai mudar, e o pessoal do Azaf tá muito ligado comigo com isso aí, que são pouquíssimas músicas que a gente toca com arranjo e tom original, né? E o vocal me ama por causa disso, às vezes, entendeu? Mas é isso, é adaptar e a necessidade do grupo, entendeu? E por aí vai. Mais alguma pergunta, galera? Eu sei que a Débora quer falar, mas vai falar no final, que é um recadinho. Fala, Bruno. Eu vou falar aqui o que você faz, por exemplo, no Azaf, quando troca o tom da música. Às vezes, quando não tem a possibilidade de ensaiar muito tempo, se o próprio líder for músico, ou se conseguir que algum músico mande um áudio, o que seja, para o grupo do WhatsApp, que seja do Ministério de Louvor, tocando a música no tom que vai ser passado, já é uma boa ajuda, né? E já chegar no ensaio sabendo os tons, já ajuda bastante. Não, isso é verdade, isso realmente ajuda muito. Nem sempre funciona, tá? Porque às vezes o cara, resetei o telefone, perdi tudo. E sempre tem um BO, né? Eu sempre já passei por isso, já passei de isso. Quando eu tava começando a ser líder de louvor, eu mandava o áudio, recifrava a música inteira, mandava vídeo e chegava no dia, o ser humano não pegava a música. Realmente estava em pecado, rapaz.
Mas acontece, mas eu, tipo, quanto mais, agora falando pra líderes especificamente, quanto mais tu puder amarrar, assim, o teu, entendeu? Tipo, faz o teu serviço, cara. Ah, tu pode cifrar, é chato? Mas se o grupo precisa, a gente tem que fazer isso, tá bom? Cifra, manda áudio, manda vídeo, manda... Aqui no WhatsApp a gente faz às vezes gravar as vozes e mandar no grupo, ó. Um vai cantar isso, um vai cantar aquilo, um vai cantar aquilo. Então, uma música que eles acharam até os vídeos na internet da galera cantando as diferentes vozes e mandava no grupo, cada um pegava o seu e pegava. Tipo, o máximo que a gente puder fazer, a gente faz, tá bom? Porque tem muito a ver com a qualidade do serviço. Boa. A Liz aqui fez um comentário importante, tá bom? Que outra coisa que aconteceu hoje também aqui no nosso ensaio, que aconteceu quando pegou a música no tom e na hora tava muito grave. Isso quer dizer o quê? Ter a voz aquecida na hora de decidir os tons. Então, ou seja, quando a gente vai decidir tom, é cantar do jeito que canta. Então, assim, tipo, dá o tom no violão, bora, outro. Aí chega na hora, meu amigo. Até o ministro olha, tipo, tem uns ministros que são, assim, são usados, sabe? Que eles olham pro instrumentista pra igreja entender que a culpa é do instrumentista. Que pegou o tom que ele deu, entendeu? Às vezes acontece isso. E a gente ora por essas pessoas no final, né? Mas acontece isso às vezes, cara. Então ter a voz aquecida na hora de decidir os tons também. E não passar meias músicas, né? Tipo, a gente passa aqui rapidão uma estrofe, beleza? Refrão. Final, beleza. Só que quando você vai cantar no culto, não sabe quantas vezes repete o refrão, estrofe e tal. Você fica lá cantando 10 minutos a música, já deveria ter acabado às 7. Acontece. Entendeu? Vamos lá. Mais coisas. Vamos a tempo ainda. Fala, Bruno. Não? Vou falar mais uma vez. Vai. Eu vou pedir perdão de todos os meus pecados aqui. Pronto, nós agora estamos com uma realidade aqui de, nos domingos, termos 2 cultos no domingo. Okay. E nós estamos vivendo esse período pandêmico, né? E até foi muito bom eu julgo ter sido muito bom para o Ministério de Louvor, e a solução que nós encontramos foi de a mesma coisa que nós fôssemos cantar e tocar no culto das 10, são os mesmos hinos que nós vamos tocar no culto das 11h30. Porque se não fosse assim, o segundo grupo teria nem meia hora de ensaio antes do culto, porque aqui, eu digo infelizmente, porque eu conheço a realidade de todos, nós não conseguimos ter ensaio, pelo menos ainda não conseguimos encontrar outro dia da semana para ter ensaio, então nós ensaiamos antes dos cultos. O que acontece? O pessoal do instrumental, então, vem, como é domingo, participam dos 2 cultos, e eu só troco o back. A gente só troca o back e os ministros. Então, fica fácil, porque o pessoal do instrumental já passou no primeiro ensaio, antes do primeiro culto, e o pessoal do back, do primeiro ensaio, já passou também junto. Quando acaba o culto das 10, já está ali o pessoal do culto das 11h30 e a gente só passa back. Entende? A gente passa ali rápido, não é porque são músicas também que a gente já toca há algum tempo, então nós já passamos. E talvez seja a realidade da igreja de muitos de vocês, assim como a nossa, né? De ter 2 cultos no domingo. Para que, tipo assim, para que... como é que eu vou dizer? Para que dificultar as coisas se a gente pode simplificar? E aí muita gente acha estranho, mas assim, mas nós vamos tocar as mesmas músicas que nós tocamos no culto das 10, mas o culto é transmitido, todo mundo vai ver. Gente, nós vemos igrejas grandes. Nós vemos igrejas como a Hillsong, nós vemos igrejas como a do pastor Carlito Paz, lá de Campo Grande. Eles tocam as mesmas coisas, as mesmas músicas nos 5 cultos de domingo. Por que nós também não podemos fazer isso, né? E detalhe, tipo, tudo bem que lá eles mudam os grupos, porque não falta músico, mas são relativamente as mesmas músicas num culto de domingo inteiro, tá? O culto das 10 ao culto das 7, eles tocam as mesmas músicas. Então, facilita o grupo todo ouvir aquilo, do que você passar. No culto da manhã nós vamos tocar isso, no culto da noite nós vamos tocar aquilo, no culto seguinte nós vamos tocar isso, né? É uma ideia boa, e a gente gostaria, claro, a gente sempre quer ter mais ensaio, mas dentro da nossa capacidade foi uma medida que a gente conseguiu
pelo menos simplificar um pouco mais as coisas, né? E uma coisa interessante também é Corta. que... Corta. Uma coisa interessante também é que, por exemplo, assim, a gente tem em volta e meia músicos que sabem tocar mais de um instrumento. Ótimo, acho maravilhoso gente que sabe tocar mais de um instrumento. Realmente é muito útil. Principalmente na igreja, né? Então, todos os instrumentos que eu sei tocar foi porque não tinha gente pra tocar. Então, muitos instrumentos que pessoas não sabiam tocar, eu tive que aprender. Então, tudo bem. Mas assim, se você toca dois instrumentos, eu toco violão e baixo. Beleza. Então, quando você for tirar música, tira o violão e tira o baixo. Tá bom? Ah, eu toco 3 instrumentos. Beleza, tira o arranjo dos 3. Naquela semana você vai tocar violão, beleza. Mas pode acontecer alguma coisa que você precise tocar teclado. Então, você vai lá e toca. Tal como o pessoal do back, né? Que... Ah, eu faço back. Né? Tinha uma pessoa que era nossa colega de grupo, de mim e da Rebeca, no Brasil, que ela falava sempre, olha, eu nasci pra ser bequeira e ninguém me tira daqui. Então o maestro colocava na mão dela e falou, você vai solar. Não, eu sou bequeira. Então ela não solava. Então, mas vai chegar a hora que Deus não te chamou pra ser bequeiro, tá bom? Você foi feito pra solar também, você que é do back. Então vai chegar a sua hora. E não tem problema se você não tiver o mesmo timbre de voz do que o ministro que tá ali todo domingo. Não tem problema. Fale com os músicos, fala, galera, é o seguinte, tá muito alto esse tom pra mim. Podemos abaixar, por favor? E os músicos, como são submissos, pensam no grupo como um todo, eles vão falar o quê? Com certeza. Entendeu? E assim a gente trabalha em grupo. Como se fosse uma grande engrenagem que cada um ajuda uns aos outros e no final dá tudo certo. Ok? Mais perguntas, pessoal? Comentários ou adendos ou complementos? Não? Dou-lhe uma. Eu dou-lhe duas. Tô olhando pra Jéssica, ela tá tentando não apertar o botão de microfone. Estou vendo o desejo. Mas é isso então. O pastor Josué Júnior está aqui conosco. Não sei se ele pode. Eu queria que ele fizesse uma oração para despedir a gente, se fosse possível. Mas antes, a Débora tem um recado para dar aí para o pessoal que está aí online. Pessoal, no dia 17, nós vamos ter, 17 agora de abril, nós vamos ter uma